Bom, deixa eu ver se tem alguma coisa da aula do capítulo 2 que ficou sem falar. Bom, a respeito do chakra, existe, antes de passar para o capítulo 3, só vamos reforçar uma questão aqui, a questão do chakra e a questão dos alimentos dos deuses. Os pleiadianos, os seres interdimensionais, os seres extraterrestres, eles, como todos os seres que fizeram lição pela luz, eles são seres que também se alimentam. E eles se alimentam de emoções. As emoções são basicamente a conexão nossa com os deuses. Toda a conexão nossa com os deuses se faz através dos sentimentos e das emoções. As emoções elas são o canal de conexão nosso com a espiritualidade. Toda a nossa espiritualidade se manifesta através das nossas emoções, ou seja, através do chakra do plexo solar e do chakra cardíaco. Então, a nossa conexão, quando nós estamos fora do corpo, quando nós estamos em projeção astral, nós estamos ligados ao nosso corpo físico por um cordão umbilical, que a gente chama de cordão de prata. Esse cordão umbilical, ele está na altura do plexo solar, ele liga ao nosso corpo físico, ao nosso corpo energético, ao nosso corpo astral, né, porque nós estamos fora do corpo, através desse cordão de prata. Por quê? Esse cordão é a conexão emocional. E é através da conexão emocional que nós evoluímos, que nós nos conectamos à espiritualidade, que nós acessamos a espiritualidade, crescemos e evoluímos. As emoções são tão importantes para nós que os nossos deuses criadores induziram a humanidade ao longo do tempo a não manifestar livremente as suas emoções. Eles sempre nos condicionaram através da sociedade, através dos nossos filósofos, etc., que o ser humano ele deve ser um ser voltado ao pensar. Ele deve ser um ser que deve pensar antes de agir. Ele deve pensar antes de qualquer coisa. E que as nossas emoções devem estar sob controle. Que o ser humano só é um ser humano equilibrado quando ele tem as emoções sob controle, quando ele tem as emoções ali amordaçadas. Então, nós não devemos exacerbar as nossas emoções, nós não devemos dar livre manifestação às nossas emoções. Nós devemos ter as emoções sempre sob controle, sempre ali travadas. Por quê? Porque um ser humano de bem é um ser equilibrado. Se o ser humano não for equilibrado, todo mundo sabe o que acontece com ele. Camisa de força, vai lá para o manicômio, né? Vai tomar choque elétrico. Então, criou-se todo um medo, um pânico no ser humano para que ele mantivesse as suas emoções sob cabresto, para que ele não
correr o risco de surtar e ser torturado lá no hospício. Então, toda a tortura que eles fazem com os presos lá no hospício, tá, é para justamente condicionar o ser humano a tomar cuidado com suas emoções para não cair naquilo lá. Então, é um tratamento de choque, é um tratamento com o objetivo de criar medo, criar pânico no ser humano em dar livre manifestação às suas emoções. Então, por que eles condicionaram a humanidade a isso? Para que a humanidade não descobrisse que o segredo todo para a nossa evolução, para o nosso progresso, para a nossa elevação espiritual, está através das emoções. Para que nós não descobríssemos que as emoções elas podem servir, elas são muito importantes porque elas servem de alimento aos deuses. E elas podem servir tanto aos deuses do bem como aos deuses do mal. Tudo vai depender da frequência das emoções. As emoções que vibram na frequência mais baixa, que vibram na frequência mais lenta, que tem um ritmo lento, que tem pouca luminosidade, que é a frequência do ódio, do ciúme, do rancor, da mágoa, da cobiça, né, do orgulho, todas as emoções, né, da inveja, todas as emoções, elas vibram lentamente, numa vibração lenta, grosseira e pouca luz. E essas emoções, o medo, o pânico, todas as emoções negativas alimentam os deuses que manipularam nosso DNA há 120 anos atrás. Então, os nossos deuses manipuladores, quando eles chegaram aqui, o ser humano vibrava numa frequência mais elevada. O medo não era um sentimento que nós tínhamos, que o ser humano tinha. Então, das 12 fitas de DNA, das 13 fitas de DNA que tinha, 11 fitas foram desligadas. Ficaram somente 2 fitas, que é o material genético necessário para o nosso processo de sobrevivência e de reprodução. Todo o restante das fitas foram desligadas. Por quê? Para o ser humano não ter a consciência do poder que ele tinha. Porque eles se manifestaram como nossos deuses e eles não podiam deixar que nós descobríssemos que nós éramos superiores a eles. Que nós tínhamos mais evolução, que nós éramos seres mais evolutivos que eles. Então, eles deram um jeito de nos convencer de que eles eram poderosos, de que eles tinham mais conhecimento, de que eles eram nossos deuses e que eles podiam fazer um favor de nos transformar em deuses se nós assim quiséssemos. E nós, então, iludidos pelo dom da fala que eles tinham, eles usavam, eles comunicavam através de sons emitidos, e o ser humano não, o ser humano se comunicava telepaticamente. E então eles impressionaram os seres humanos com algumas habilidades que eles tinham que nós não tínhamos. A capacidade que eles tinham de manipular a matéria impressionou os seres humanos. São esses seres, deuses manipuladores, que são mágicos, eles manipulam, eles têm alto poder tecnológico e alto poder de manipulação da matéria. Então eles conseguem fazer grandes coisas com a matéria. Embora eles não tenham nada de espiritualidade, eles, na matéria, por eles terem ficado exilados na matéria, eles acabaram por desenvolver ao longo do tempo o poder e capacidades que eles não tinham espirituais, capacidades espirituais que eles não tinham. Eles compensaram isso desenvolvendo altas tecnologias, desenvolvendo altos poderes de manipulação da matéria. É aquele negócio, um deficiente físico, uma pessoa que tem a deficiência nos órgãos dos sentidos, ela acaba por compensar
compensar isso desenvolvendo outros órgãos sentidos, mais do que o normal, mais do que a maioria das pessoas, para compensar aquele órgão de sentido que ela não tem. Então, uma pessoa que é deficiente visual, ela desenvolve capacidades auditivas que outras normalmente não têm ou não foram treinadas para isso. Ele desenvolve capacidade de percepção, então, através do ouvido, através do olfato, etc., para compensar aquela percepção visual que ele não tem. Então, da mesma forma, o ser humano, ele, quando ele teve as suas. Quando ele passou por um processo genética, o ser humano ele perdeu aqueles sentidos extrafísicos que ele tinha. Nós ficamos presos a unicamente 5 órgãos de sentidos físicos. Então, os outros sentidos que nós tínhamos, eles deixaram de se manifestar. E esses seres, eles têm alto poder de manipulação da nossa mente. Eles têm a capacidade de ler os nossos pensamentos. Eles conseguem captar os nossos pensamentos e eles conseguem nos induzir a pensar aquilo que eles querem. Eles têm um poder de manipulação mental. Eles são seres altamente manipuladores. E eles, então, através desse poder, eles nos induziram a acreditar que eles tinham mais poderes do que nós temos. Eles fizeram uma manipulação mental e nos induziram a acreditar que eles eram deuses, que eles tinham poderes que eles poderiam passar para nós. E nós acabamos por concordar em permitir que eles mexessem na nossa manipulação genética. Porque existe uma lei universal para essa região do universo, que é muito válida para a região do universo, que é a lei do livre-arbítrio. Nenhum ser pode chegar e interferir no jeito do outro ser sem autorização. E eles fizeram tudo de tal maneira que o ser humano acabou por dar, usando o seu livre-arbítrio, dar a eles a autorização para que eles só fizessem a manipulação genética que eles queriam fazer. Ou seja, eles tiraram, então, todos os nossos sentidos extrafísicos, todos os nossos dons. E nós, que éramos seres de uma frequência mais elevada, de um corpo menos denso, nós caímos na matéria, caímos na dualidade, nosso corpo se densificou e nós caímos da quinta para a terceira dimensão e perdemos os dons que nós tínhamos, porque as fibras de DNA foram desativadas e por isso os dons deixaram de se manifestar e os nossos chakras perderam velocidade. Então, com isso daí, eles introduziram, através dessa manipulação genética, introduziram o gene do medo. E o ser humano, isso daí é uma forma de controle, induzir o gene do medo para nos controlar. E o ser humano passou a viver em função de medo disso, medo daquilo, e eles foram nos condicionando, eles foram ativando esses medos, estabelecendo como se fosse uma cerca em volta. De tal maneira que você tem medo de fazer isso, tem medo daquilo, tem medo daquilo, tem medo daquilo. Então nós ficamos assim, presos dentro de uma jaula de condicionamento através da ativação de vários tipos de medo. Então eles introduziram o gene do nosso medo, porque além deles desativarem 11 fitas de DNA das 13 que nós tínhamos, eles promoveram nas 2 fitas que ficaram, eles promoveram alterações nessas fitas. Eles introduziram o gene de DNA, que não era normal nosso, e eles desativaram nessas 2 fitas alguns cromossomos, alguns filamentos luminosos. Então, as 2 fitas que nós temos, elas não, são as 2 únicas que nós temos, elas não estão completas. Com isso daí, o giro dos chakras caiu, porque o giro do chakra, ele a cada chakra nossa funciona, ele está interligado a uma das fitas de DNA.
Então nós tínhamos 13 fitas de DNA, nós tínhamos 13 chakras ativos. As 13 fitas de DNA completas, 13 chakras ativos. E nós tínhamos todos aqueles dons paranormais, capacidade de emocional, capacidade de se locomover através das dimensões, capacidade de bilocação, ou seja, de se manifestar fisicamente em dois lugares diferentes, capacidade de clareolfativa, clarividência, clareaudição, toda uma série de percepção que nós não temos hoje, porque essas percepções eram extrafísicas, elas estavam ligadas aos corpos astrais, aos corpos emocionais, mentais, etc. E nós ficamos apenas com os sentidos que são do corpo físico. Os 7 corpos que nós temos, só nos restou a consciência do corpo físico. E com isso só nos restou a consciência dos órgãos de sentido, dos 5 órgãos de sentido do corpo físico. E por isso nós ficamos presos a uma ilusão da matéria. E ficamos presos a essa percepção da realidade que nos é dada por esses 5 órgãos de sentido. E com isso nós perdemos a consciência de quem nós éramos, do que nós estamos fazendo aqui, porque à medida que as fitas de DNA foram desligadas, todas as informações que nós tínhamos, nós deixamos de acessar. Elas passaram a ser um arquivo morto dentro de nós, espalhados e organizados dentro de nós, né? Como se de repente nós fôssemos uma biblioteca e eles viessem aqui e tivessem 13 prateleiras de livros. 13 prateleiras enormes de livros. Eles viessem aqui e só deixassem 2 prateleiras de livro com os livros no lugar, assim mesmo eles tiraram alguns livros. O restante, as outras 11 prateleiras, jogaram todos os livros no chão. Baralharam, está tudo aí. Todo o seu conhecimento, todas as informações estão aí, só que você não consegue acessar porque elas não estão organizadas na forma de prateleira, na forma de fita. Tá? Então, as energias que nós vamos estar recebendo, agora vamos promover a organização de todos os livros que estão jogados no chão. Todos esses livros vão aos poucos voltando para suas prateleiras e, à medida que as prateleiras vão ficando organizadas, vai sendo possível acessar todas as informações ali armazenadas. São os portos de energia que estão no nosso chakra. Então, cada um desses chakras vai sendo ativado à medida que a fita de DNA correspondente vai sendo organizada, vai reunindo esse material que está dentro de nós, vai organizando a fita, aí o chakra correspondente vai sendo ativado. Então nós temos somente 2 fitas funcionando e elas estão incompletas. As 2 fitas correspondem ao chakra básico e ao chakra sexual. Ou seja, a energia vital básica para a sua sobrevivência e a energia sexual para a sua reprodução. Só essas 2, assim mesmo funcionam de maneira distorcida porque as fitas estão incompletas. E aí eles introduziram o jeito mesmo para nos bloquear, para que a gente não tivesse a chance de conseguir reestruturar isso, de receber energias que o cosmos sempre mandou para a Terra, e para evitar assim que nós tivéssemos receptivos dessas energias, iriam promover a organização, a reorganização, a reestruturação desses tipos de energia. Então, por um lado, eles bloquearam todo o nosso conhecimento, ou seja, jogaram todos os livros no chão, desorganizaram as fitas de DNA, e inclusive mudou o gene do medo para que podemos manipular e se condicionar através do medo. Por outro lado, eles criaram uma barreira de frequência em torno do planeta, a partir da Lua, que é o satélite artificial que eles trouxeram próximo da Terra, para girar em torno da Terra, e a partir da Lua eles criaram uma barreira de frequência, de forma que essa barreira de frequência ela impede que as energias que vêm do Criador, que as grandes ondas de despertar que vêm do Criador, chegassem até o ser humano. Essas barreiras de frequência não permitiam que essas emissões de informação, de luz e informação chegassem até nós. E quando chegavam,
nós não estávamos receptivos, porque nós não estávamos antenados, nós não tínhamos condições de captar e receber isso. Os seres humanos que estavam aqui na época não tinham essa possibilidade. Sim. Assim como a Lua foi trazida, ela vai ser levada. A Lua vai deixar de ser um satélite artificial da Terra. Na verdade, a Lua é um satélite artificial que foi trazido pelos reptilianos. Quando eles invadiram a Terra, eles trouxeram a Lua para junto da Terra. Até então, a Terra não tinha esse planeta satélite. E a Lua, tanto é que a Lua ela não gira em torno dela. Tá? Se fosse um satélite natural, ela teria rotação em torno do próprio eixo dela. Embora ela girasse em torno da Terra, ela giraria em torno do próprio eixo dela. Mas para que eles possam manter a emissão da frequência e controle da barreira de frequência que eles emitem da Lua para a Terra, a Lua gira em torno da Terra sempre com a mesma face voltada para a Terra, porque é daquela face que está sendo emitida as ondas de baixa frequência para nos controlar. Então, com a ascensão do planeta para a quinta dimensão, a Lua vai ser tirada de volta da Terra e vai possivelmente para Saturno. Se não me falha a memória, ou é Saturno ou é Júpiter, que as forças da luz vão levar a Lua para lá. Então a Terra deixará de ter um satélite artificial. Então, quando eles invadiram a Terra, eles, além de fazer essa manipulação genética em nós, que fez com que os nossos chakras funcionassem lento, porque nós tínhamos 13 tipos de DNA, nossos chakras eram ativos, eram rápidos, eram lentos, e com isso, a velocidade do nosso chakra fazia com que o nosso corpo fosse menos denso, fosse mais sutil. À medida que houve o desligamento das fitas de DNA, os nossos chakras se tornaram mais lentos e alguns dos chakras praticamente quase que deixaram de funcionar. Então nós temos somente 2 chakras que estão mais ativos, que são os chakras básico e sexual, e assim mesmo eles não estão em pleno vapor, eles estão na sua velocidade normal. Os outros chakras, eles são um arremedo de chakras, né? Eles estão aí, mas eles não praticamente, quase que praticamente não têm função. A função deles é muito mínima. Tanto que os dons, esses dons paranormais, os dons extrafísicos que nós tínhamos, que nós perdemos com a manipulação genética, esses dons eles estão associados aos nossos chakras. Cada chakra, quando ele está plenamente ativo, ele desenvolve, ele nos dá a condição de manifestar e fazer funcionar certos dons psíquicos. Então, quando o chakra está como o nosso, quase que totalmente inativo, o que acontece? Nós temos um menor tempo de vida, porque quando nós deveríamos estar atingindo o auge da nossa maturidade, o auge da nossa evolução, nosso organismo já está manifestando doenças, já está manifestando desequilíbrios muito grandes, porque mal a nossa vida começa, a máquina já começa a emperrar, porque ela não está recebendo a alimentação, a energia necessária para deixar. Então, a partir do momento que essas fitas de DNA forem reativadas, a cada fita que é ativada, o chakra correspondente é ativado. Então, nós vamos ter os 2 chakras básicos e o sexual que já estão ativos, eles vão ser completados nas fitas de DNA. As 2 primeiras fitas de DNA que nós temos que estão incompletas, elas vão ser completadas. Esses 2 chakras correspondentes às fitas, que é o básico e o sexual, eles vão ser ativados, eles vão ser acelerados à medida que essas fitas de DNA correspondentes forem completadas.
À medida que isso acontece, nós temos então uma saúde melhor, nosso corpo se reequilibra, nosso corpo então recebe, através do aumento da velocidade do chakra, ele passa a receber as energias necessárias. Com isso, o processo de degeneração rápido que nós temos deixa de existir e a nossa vida vai ser prolongada. Nós entramos, à medida que a gente entra no processo de despertar, que é um processo em que as nossas fitas começam a ser ativadas, começam a ser organizadas, os nossos chakras correspondentes passam a ser acelerados, esses chakras começam a captar a energia necessária à nossa matéria. Eles não estão captando a energia necessária à nossa matéria. Então, nós já não vamos precisar tanto da alimentação, não vamos precisar tanto da água da alimentação e do oxigênio para manter o nosso organismo. E nós vamos ter uma vida muito mais longa, o nosso organismo vai inclusive rejuvenescer. Quando nós passarmos pelo processo de despertar, esse chakra vai ativar, nosso organismo vai se rejuvenescer em torno de uns 10 anos. E aí ele vai se manter totalmente equilibrado durante muito tempo. Ou seja, vai voltar a ter a vida útil para o qual ele foi construído. O problema não é o seguinte: quando você tira um carro novo da fábrica e você não troca o óleo, ou você não põe combustível de boa qualidade, etc., né? Você não mantém os pneus equilibrados, etc., o que acontece? O carro acaba rapidinho. O carro velhinho, em um ano, ele está um bagaço. Certo? Então esse é o nosso caso. O nosso organismo, ele foi feito para durar em torno de 700, 800 anos, que era o tempo que Adão viveu, os primeiros, até o Noé, né, viveu em torno de 800 anos. Então, é um tempo normal do nosso organismo, o tempo normal a data de validade dessa matéria aqui seria essa. Só que nós não estamos alimentando esse corpo de maneira correta. Por quê? O chakra que capta a energia cósmica necessária para o funcionamento de determinados órgãos, ele não está funcionando a pleno vapor, ele não está funcionando normal, ele está funcionando com uma rotação muito lenta. Então ele não absorve a energia necessária e por isso aqueles órgãos funcionam precariamente e se deterioram rapidinho. E nossa vida é abreviada. Tá? Então, à medida que eles desativavam o nosso chakra, através da desorganização da nossa fita da DNA, através da manipulação genética, a nossa vida caiu, nosso tempo de vida diminuiu, caiu. Mas nós vamos recuperar isso. Nós vamos recuperar à medida que a nossa fita de DNA forem sendo ativadas, o nosso chakra passa a ser acelerado e aí ele passa a receber a energia necessária para o funcionamento dos órgãos. E nós vamos, a partir de então, precisar de menos alimentos do que nós precisamos hoje. Nós vamos ter mais energia cósmica e menos energia da Terra. E nós vamos então ter uma vida muito mais longa e uma saúde muito melhor que nós temos hoje. À medida que nós entrarmos nesse processo de despertar, isso já começa a acontecer. E nós vamos estar rejuvenescendo em torno de 10 anos. As pessoas com quem a gente convive vão perceber isso. Nossa, mas você está rejuvenescendo, você está mais jovem, eu já presenciei isso acontecendo. E realmente não é apenas uma teoria. Eu já presenciei isso na prática. E aí essa pessoa que tinha
passa a ter uma vida sadia, onde não se manifesta mais nenhum tipo de problema, e essa pessoa então vai ter uma vida muito mais longa do que ela teria em qualquer outra pessoa. Nós não vamos já de imediato viver 800 anos. Mas a nossa vida vai começar mesmo porque nós já estamos na metade, já estamos na reta de chegada já, né? Então já existe todo um desgaste, que embora haja um rejuvenescimento da máquina, com a restauração dela e tal, ela já não vai ter mais o tempo de vida que seria normal. Mas as pessoas que estiverem começando agora, as filhas que começarem com a semente da nova civilização, já vão começar a chegar perto disso daí. E aos poucos a humanidade vai recuperar essa capacidade de vida longa. Então a nossa matéria ela vai passar por um processo de restauração, de rejuvenescimento. E nós vamos viver muito mais do que os nossos pais, do que as nossas gerações anteriores. E nós vamos perceber que com esse processo, nós vamos começar a ter poderes que nós não tínhamos antes. Vai começar a manifestar algumas percepções que nós não tínhamos até então. Então, nós vamos começar a ter intuições, nós vamos começar a se comunicar com a espiritualidade antes do caminho, nós vamos começar a comunicar com os nossos mentores, com a espiritualidade, nós vamos começar a ter uma manifestação de intuições, de telepatia, começar a perceber o que ela está pensando, o que ele está pensando e tal. Então, todo. Eu estou pensando Professor, apareceu na televisão uma senhora de 93 anos dos Estados Unidos, dona da academia de yoga, aí ela foi ligada no pessoal dele, um corpinho saudável, 93 anos. Então, o segredo está na meditação. É através da meditação que nós promovemos o nosso sistema. E que nós nos rejuvenescemos e que facilitamos todo esse processo aí. Aquela minha questão lá, né, concentração versus meditação, nos próprios estudos que eu tenho lá, eu encontrei algo que também me esclareceu. Por exemplo, quanto mais sensível, por causa da alimentação mais sutil, mais luz, mais eu sofreria perturbações. Ou interferências, né? Essa aqui é uma explicação que eu encontrei lá. Bom, o ponto seguinte, quando a gente caminha em direção à luz, quanto mais luz a gente tem, mais a gente passa a ser o foco das coisas da luz. Mais exposto a gente fica. Tá? As tentativas das coisas da luz de nos tirar do caminho. Então, é aquele negócio. Deus dá o frio de acordo com o cobertor, né? Então, vocês já ouviram esse ditado, né? Então, é aquele negócio. À medida que você evolui, você vai cada vez sendo mais tentado. E quanto mais você é tentado, mais esse aumento de tentação é correspondente ao grau que você adquiriu de poder para superar isso. Então, a gente não pode ver as coisas para o lado. Então eu vou começar a evoluir, então as tentações vão ser cada vez maiores. Né? Sim, vão ser cada vez maiores porque nós vamos estar mais expostos e vamos atrair mais a atenção das pessoas do mundo. Mas, por outro lado, nós vamos ter maiores capacidades, maiores poderes para nos livrar dessas tentações maiores. Né? Então, todos sofrem essas tentações, né? O Platão, né? E foi tentado, os 40 dias que ele fez de jejum no deserto, ele foi muito tentado pelas forças, né, da
em nós talvez não conseguisse suportar, mas ele tinha o poder para suportar. E a tentação aqui não é uma proporção do nosso poder de conseguir se manter íntegros perante essas situações. O 33 tem o significado da verdade. Existe toda uma simbologia do 11, do 22 e do 33, né? São números mestres. Por isso, por exemplo, as forças das trevas, eles trabalham muito com a nova ordem mundial, os capitalistas, os ocultistas, né? Para saber que 11 de setembro foi a data que surgiram lá as torres gêmeas, né? Que é lá no período 4 inclusive nós postamos recentemente no nosso blog uma matéria que mostra que o segundo avião que chocou contra as torres gêmeas, ele não era um avião comercial. Ele era um avião que não tinha nenhum tipo de identificação. Ele era um drone, né? Que é esses aviões controlados por helicóptero. Que são os aviões que os Estados Unidos têm usado para fazer espionagem sobre os países. São aviões sem piloto, aviões controlados por controle remoto. Então, o segundo avião que se chocou contra as Torres Gêmeas, ele não era o que eles diziam que era um avião comercial. Ele não era um avião comercial porque ele não tinha identificação nenhuma e ele era da cor, acho que azul escuro, que normalmente é a cor dos aviões da Força Aérea dos Estados Unidos. Só que ele não tinha nenhum tipo de identificação, nem mesmo as identificações que a Força Aérea usa. Então, isso é mais um detalhe que foi descoberto agora recentemente, que eles conseguiram, através das imagens, da filmagem que foi feita, que conseguiram recuperar. É mais uma prova de que 11 de setembro não foi um evento terrorista praticado por gente de fora. Foi um ato terrorista do próprio governo das forças da trevas. Então, retornando, 11 de setembro é uma comprovação que o 11 é muito importante para eles. Tudo eles fazem no dia 11. Por exemplo, a bomba que eles detonaram lá no Japão, e que provocou o tsunami e o terremoto no Japão, que foi provocado nas trevas, essa mini bomba nuclear que eles detonaram no fundo do oceano, numa fenda entre duas placas tectônicas, foi no dia 11 de março. Né? Então, eles são muito ligados a essa simbologia do 11. Então, o 11 é considerado um número mestre. Então, os números, a numerologia, ela tem fundamento. A energia dos números ela é muito significativa. Tanto que, qual é o melhor número na numerologia? Qual é o número de maior poder, o número mais equilibrado, o mais positivo que nós temos? 7. 8. O 7 é um número espiritual. O 8 ele é um número completo. É o número do sucesso. Tá? Sucesso em todos os sentidos. Material, espiritual. É o número mais completo que tem. É o número mais positivo em todos os anos. Todos. As formas dos números são baseadas na geometria sagrada. Então, o melhor número, se você pegar qualquer livro de numerologia e estudar, você vai descobrir que o melhor número que tem é o 8. E o 8 é um número dos medianos. Jesus era mediano? Não tenho confirmação disso. Já houve algumas pessoas que insinuaram, eu já li algumas coisas de pessoas insinuando que ele tem um perfil mediano. Sim, ele tem um perfil mediano. Medianos são seres
holografia. Eu só sei que a crucificação foi, segundo os cretianos, uma interpretação holográfica. Não existiu crucificação. Jesus, terminada a missão dele de ser o instrumento da luz para ancorar a consciência crítica, para transmitir a mensagem de amor, etc. Ele, terminada a missão dele, ele se retirou como cidadão normal para Caxemira, onde ele viveu o resto dos dias dele lá e teve família. Então, isso daí, inclusive na revista Planeta, antiga, saiu uma reportagem do local onde ele foi enterrado após a morte dele, todas as informações que eles levantaram lá na Caxemira, que comprova que ele se retirou da vida pública depois da terminação dele, o instrumento da consciência crítica que se manifestava através dele, e ele continuou tendo uma vida normal como qualquer outro cidadão lá na Caxemira. Então, isso daí vem de encontro às informações cretianas de que todo o ato de crucificação de Cristo foi, na verdade, uma manipulação com o objetivo de desviar a nossa atenção do principal motivo da vida de Cristo, que é a mensagem de amor que ele pregou. Quando se fala em Cristo, quando se fala em Jesus, o que é que lhe vem à mente? Em primeiro lugar, vem a mensagem de amor que ele deu ou vem a crucificação? Qual que está mais presente, qual que é mais significativa na mente do povo? Qual que é mais importante, que vem imediato na mente do povo quando se fala de Jesus? Um assassinato. É a imagem da crucificação. Então, eles atingiram o objetivo dele, que é desviar a nossa atenção da mensagem de amor que Jesus trouxe, substituindo isso por uma culpa pela crucificação dele. Hoje, quando se fala em Jesus, se pensa logo em crucificação, e se já se sente logo a culpa que eles infligiram a nós, eles nos condicionaram a acreditar que nós crucificamos Cristo, nós somos culpados, e nós alimentamos essa culpa. E essa culpa é uma emoção que gera, alimenta os deuses manipuladores. O medo, a culpa, o ódio, o rancor, o ciúme, a inveja, todos esses sentimentos, essas emoções negativas, alimentam esses deuses manipuladores. Então, o que eles fizeram? Eles criaram. Eles não poderiam dizer assim, não, essa mensagem de Cristo não é válida. Eles não poderiam minimizar o valor dessa mensagem. Tá? Que era importante. Não? E em nenhum momento eles poderiam dizer que essa mensagem de Cristo não tinha valor. Mas aí o que eles fizeram? Eles colocaram uma outra mensagem de maior valor acima dessa. Eles programaram o ser humano para acreditar que o ser humano matou Jesus. Então eles criaram uma morte para Jesus fictícia. Jesus já tinha até se retirado da vida pública quando eles simularam a crucificação de Jesus. Eles simularam toda aquela situação de julgamento em que ele foi preso, foi julgado, foi condenado a ser crucificado e tal. Tudo aquilo é uma simulação feita de Jesus, na verdade, já tinha retirado da vida pública, feito um trabalho dele. Então, tudo isso aí foi uma simulação holográfica. E as pessoas que estavam presentes lá, elas podem jurar que elas vivenciaram, que elas presenciaram tudo aquilo. Porque eles, sem que eles estivessem percebendo, eles foram inseridos dentro de uma interpretação holográfica, onde tudo que eles viram era tudo falso, tudo fabricado, imagens falsas geradas, equipamentos, tecnologia, que já existia na época, porque esses seres tinham naves, deuses extraterrestres que nos manipulavam, eles tinham naves, eles tinham alta tecnologia já nessa época. E eles, então, promoveram essa manipulação com o objetivo de nos condicionar a acreditar que nós
crucificamos o nosso Salvador, que nós somos o culpado disso. E nós passamos a viver em função de uma imagem, quando lembramos de Jesus, que é a imagem da crucificação, em vez de lembrar da mensagem de amor que ele trouxe, porque a mensagem de amor nos liberta. E ele não queria que nós nos libertássemos. Então, pelo contrário, eles conseguiram, em cima da imagem de amor, que era a libertação, infligir a imagem da culpa, da crucificação e da culpa por essa crucificação. Bom, então, todo o processo de alteração genética que nós passamos serviu a eles como uma forma deles nos jogar uma dimensão mais baixa e nos manipular, nos controlar e ao mesmo tempo nos levar a gerar emoções que fortalecem a eles, que alimentam eles e fortalecem a eles o nosso controle. E o ser humano, achando que ia se transformar em Deus, e o ser humano acabou se deixando levar por essa história em que o ser humano passou por uma manipulação através de radiação nuclear. Através de radiação nuclear, eles provocaram a mutação do nosso DNA e nós achávamos que nós iríamos se tornar Deus. Na verdade, nós mergulhamos na densidade da matéria, perdemos um pouco de Deus que nós tínhamos no universo e se tornamos escravos. Eles passaram a nos manipular, a nos controlar na sombra. Eles vivendo anos subterrâneos, eles nos manipulam, eles controlam na sombra. E hoje eles estão querendo se manifestar para que eles sejam adorados como os nossos deuses, salvadores. Né? Então eles querem que os governantes nossos divulguem que eles sempre existiram, que eles são os nossos criadores e que eles são os nossos deuses salvadores. Porque eles estão percebendo que nós estamos superando o medo, e que nós estamos nos conscientizando que nós somos, da onde nós viemos, nós estamos recuperando com vocês. Então eles querem, antes que a gente recobre toda essa consciência, eles querem implantar, descondicionar, acreditar que eles são os nossos deuses criadores, e eles então querem substituir o alimento deles, o pedido deles que era a base de emoção de ódio, de ambição, ciúme, etc. Eles querem transformar isso daí num prato diferente. Eles querem ser alimentados agora com outro tipo de alimento. Eles querem de nós a emoção que eles querem de nós para alimentá-los agora é a emoção da idolatria. Eles querem ser adorados como os nossos deuses criadores. Então, eles querem continuar se alimentando, eles querem continuar sendo alimentados por nós. Mas eles querem agora ser alimentados pela idolatria. Então, o ser humano, que sempre foi maturo, que sempre foi uma criança universal, que sempre se deixou conduzir, manipular, e que ele prefere dar tudo, deixar que todo mundo faça as coisas por ele. O ser humano não aprende a trabalhar, a andar com suas próprias pernas, não aprende a ser autossuficiente. Ele vive encostando, se apoiando nos outros, qualquer pessoa que demonstre possibilidade de estar resolvendo os seus problemas, estar fazendo alguma coisa por ele, o ser humano já volta se encosta. Ele fica procurando alguém que possa dirigir a vida dele por ele. Ele não é um ser livre, independente, autossuficiente. Ele é um ser dependente, preguiçoso, tá? Que fica procurando, é uma criança mimada, que fica procurando
alguém que possa tomar decisões por ele, que possa viver e encarar os problemas do dia a dia para ele. Quando ele encontra alguém assim, logo se acomoda, não gosta. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos essa tendência. Tá? Por isso nós somos chamados de crianças, cósmicos, os nossos mestres. Né? Então, esses seres, eles, aproveitando-se disso, né, que o ser humano normalmente procura alguém que ele possa se encostar, eles então nos manipularam de uma maneira a acreditar que eles são os nossos deuses e nós colocamos as nossas vidas então nas mãos deles para que eles fizessem o que bem entendessem. Nós demos a ele, através do nosso livre-arbítrio, carta branca para eles agirem e fazerem a manipulação genética. E era tudo que eles queriam. E aí, então, a partir de mim, eles tiraram nossos poderes, nós passamos a ter uma vida mais curta, cheia de problemas, e com isso daí nós passamos a ter menos tempo para o nosso processo de despertar. Entendeu? Antes a gente vivia em torno de 800 anos, aí de repente a gente caiu para 100 anos. Então, nós não temos, a nossa máquina ela não tem condição de oferecer uma vida mais longa para que nós pudéssemos ter tempo de despertar e amadurecer. Então o que acontece? Você desencarna, você perde, quando você encarna novamente, você perde toda a consciência do que você sabia de diferente. Quando você começa a descobrir, você começa a amadurecer, você começa a recobrar a consciência, já está acabando a vida, essa máquina já está falhando, você já morre, você já passa por lá, começa a de novo. Percebeu? Então, esse processo vai se alterar à medida que nós adquirimos consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, e isso deve ser feito através da meditação, é o melhor caminho de adquirir essa consciência. A partir desse momento, nós conseguimos aumentar o nosso tempo de vida, nós conseguimos ter uma saúde melhor e vamos, aos poucos, tendo as nossas fitas de DNA sendo reativadas. À medida que essas fitas vão sendo reativadas, os nossos chakras vão sendo acelerados na velocidade normal, eles vão recuperando a velocidade normal que tinha antes de perder, então vão sendo ativados, e à medida que vão sendo ativados, aqueles órgãos que funcionam com a energia abastecida, captada por aquele chakra, esses órgãos vão passar a funcionar melhor, e a nossa saúde vai melhorando, e nós vamos passar a ter um tempo de vida aí mais longo, e vamos ter mais tempo no nosso processo de despertar. Então é uma série de coisas que vão se encadeando aí, os nossos sentidos expansivos vão passar a se manifestar. E nós vamos deixar de ser tão racionais como nós somos, e vamos nos tornar seres mais sensitivos. Ou tem alguma coisa a ver com isso? Olha, o ouro, pelo que nos consta, ele tem uma energia estabilizadora, porque sempre que tem alguma coisa que aconteceu, ele tem uma capacidade estabilizadora das energias do nosso organismo. Mas o ideal é que se use o ouro somente quando você já atingiu um certo padrão energético. E o ouro, quando é usado por pessoas simples, ele não é indicado. Mas para pessoas que atingem um certo grau, dali para cima, o ouro ajuda no processo de sintonia fina da frequência. Então nós temos ouro dentro. Fala-se disso. Não sei se é verdade, não tenho essa confirmação. Bom, então, nossa percepção da realidade muda à medida que o nosso DNA vai sendo ativado, os chakras vão sendo ativados, os nossos sentidos vão se manifestando, nós nos libertamos daquela prisão
Então, com isso aumenta a nossa frequência vibratória e nós vamos avançando na ascendência. Existe todo um processo aí que está sendo objeto da tentativa dos nossos biomanipuladores de eles tentam de toda maneira nos desequilibrar e nos afastar do caminho da evolução. Eles tentam de toda maneira nos desfocar, nos tirar do foco, nos desvirtuar, nos afastar da trilha do nosso processo sustentável. Eles procuram de todas as maneiras, através das informações que eles são lançadas aí, muitas vezes através de mensagens assinadas por Jesus, por Sananda, por Saint-Germain, a Tacheran, etc. Não que as mensagens desses seres não sejam válidas, mas a maioria das mensagens que são assinadas por esses seres, na verdade, não são deles. Esses seres estão sendo usados, o nome desses seres da luz estão sendo usados para que as forças da não-luz transmitam mensagens no nome desses seres, com o objetivo de promover a confusão na cabeça do ser humano, atrapalhar o processo de evolução do ser humano e, com isso, evitar que a humanidade avance no seu processo de espiritualização e que a Terra consiga ancorar essas energias que são necessárias neste momento para o seu processo de ascensão. Então, tudo está encadeado de maneira que nós continuemos como está, que nós continuemos como escravos e alimentando esses deuses manipuladores com as nossas emoções negativas, com nossos sentimentos negativos, e deixemos com isso de nos preocupar com a nossa evolução, com o nosso processo de despertar. Com isso, então, o tempo passa e o planeta não acaba não ascendendo, que é o que ele deseja. E o objetivo maior dele é transformar o planeta numa tirania suprema, uma tirania que vai além das dimensões, que ultrapassa o limite da terceira e da quarta dimensão, uma tirania que possa chegar à quinta dimensão, para que ele possa pegar carona